Olá, seja bem-vindo ao Frente a Frente que começa agora. A você que nos assiste, nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Ricardo Nezinho, do MDB, ele que está no seu quarto mandato e foi o segundo deputado mais votado nas eleições de 2018 e hoje integra a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. Deputado Ricardo Nezinho, é um prazer tê-lo aqui novamente após esse longo, período em que não pudemos fazer entrevistas presenciais e optamos por essa condição remota para viabilizar as nossas entrevistas, as nossas conversas aqui no Frente a Frente. É um prazer tê-lo novamente em nosso programa. E comecemos com a sua ação parlamentar. Há 2 semanas ou mais, o senhor apresentou uma indicação no plenário da Assembleia ao governo do Estado, solicitando a construção de um hospital específico para o idoso. O que o levou a essa iniciativa? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, telespectadores do programa Frente a Frente, que, vou te confessar, Gorete, estava com muita saudade de poder a gente ter esse papo gostoso que só você, como uma jornalista de excelente qualidade, sabe fazer, e, ao mesmo tempo, falar um pouco sobre a nossa atuação parlamentar. Como você realmente falou aí, fizemos aqui uma proposição onde a gente pediu ao governador Renan Filho a construção do Hospital do Idoso. Por que essa reivindicação nesse momento agora? Porque, para você ter uma ideia, eu vou falar inicialmente sobre a perspectiva de vida da humanidade. Olha, no ano primeiro ao ano 1500, existia uma perspectiva de vida das pessoas de 35 a 40 anos, ou seja, essa era, até 1500, essa era a perspectiva de vida que as pessoas tinham. No início do século XX, já por ali na década de 50, houve uma melhora da perspectiva de vida. O cidadão que vivia até em torno de média de 40 anos, ele foi para ter uma perspectiva de vida até 55 anos. A gente começou a perceber o aumento da perspectiva de vida no século XX. Foi na década de 50, como eu te falei, e também na década de 90, onde a perspectiva de vida do cidadão ele começou a aumentar mais um pouco, e foi para 68 anos. Agora, em 2016, foi feita uma avaliação e as pessoas estão vivendo em torno de seus 72 anos, ou seja, a perspectiva de vida aumentou para 72 anos. A gente percebe que do ano 1 ao ano 1500, 40 anos. Mas do ano 1500 até 2016, ou seja, 500 e poucos anos depois, ela quase dobrou. Ela chegou a 72 anos aqui no Brasil, mas no Japão, na Austrália, em outros países lá da Europa, a perspectiva de vida está em torno de 82 anos. O que é que quer dizer isso? Que a gente percebe que houve um aumento de perspectiva de vida na história da humanidade, e esta geração é uma geração que está com a perspectiva de vida uma das maiores que já aconteceu em toda a história da humanidade. Quando a gente vê que a Organização Mundial de Saúde diz que idoso é aquela pessoa que tem mais de 60 anos, a gente começa a perceber que a camada de idosos ela está aumentando. E quando ela aumenta,
e de uma forma desproporcional está acontecendo com o crescimento da natalidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Minha avó, ela teve 23 filhos. Meu pai e minha mãe, ela teve 9 filhos. Minha esposa, 3 filhos. Ou seja, a gente começou a ter um controle da natalidade, mas, ao mesmo tempo, a longevidade das pessoas, ela foi aumentando. Então, logo mais, teremos uma camada muito de idosos e pouco de crianças e adolescentes. Então, esse é um tema muito importante para a humanidade. Até porque, né, deputado, perdão interrompê-lo, é importante esse tema para a humanidade, porque essa longevidade com qualidade de vida também tem a ver com as políticas públicas implementadas, né? Saneamento básico, índice de violência, ausência de guerras, digamos, no geral, no mundo como um todo, alimentação adequada, tudo isso concorre para uma longevidade das pessoas na questão da idade, não é? Perfeitamente. São 5 fatores. Uhum. Educação, saúde, saneamento básico, o índice de violência e a alimentação. Alimentação, saúde e educação. Saneamento básico e índice de violência. 5 fatores importantes para que a gente perceba o aumento da longevidade do cidadão. Sem falar no No Estatuto mundo, do Idoso, né? Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso diz mais o seguinte, uma coisa importante no Estatuto do Idoso, que no Estatuto do Idoso, quando ele fala que o respeito à dignidade da pessoa humana, ele se baseia em relação a isso, ou seja, ele trabalha em cima do respeito à dignidade da pessoa humana. Ele diz que se você cuida de um idoso, você está respeitando o seu futuro. Cuidar do idoso é respeitar o seu futuro. O cidadão que abandona um idoso, seu familiar, ele pode ser detido, preso, de 3 meses a 6 anos e ainda podendo levar multa. Mas qual é a concepção desse tema ser muito importante para que a gente possa debater? Olha, a gente vê que tem pessoas que fazem uma contribuição enorme à nossa geração, à nossa sociedade, quando ela encampa uma bandeira de luta para o deficiente físico. Quando ela implanta uma bandeira de luta e de conquistas para a questão do negro. Quando ela implanta uma bandeira de luta e conquistas para a questão dos espaços, da conquista da mulher. Quando ela implanta uma bandeira de luta sobre a questão da homofobia. Ou seja, a gente percebe que são temas importantes que podem levar ao respeito e dignidade da pessoa humana, mas todos esses temas, todos, sem exceção, se a pessoa tiver robustez e tiver uma saúde boa, todos esses temas, todas essas pessoas negras, homossexual, deficiente, mulher, homem, branco, pobre, rico, vão se encontrar todas essas categorias, essas classes na fase idosa. Então, é muito importante que a gente comece a debater e buscar esse tema, porque
Logo mais, quem debate um tema bonito como deficiente físico, logo mais ele vai estar também na fase idosa. E às vezes o idoso, não de 60 anos, não de 65 anos, mas um idoso de 80 anos, de 75 anos, pode ser que ele não tenha mais força nem saúde para poder lutar sobre a conquista da fase que ele está passando. Às vezes um cidadão luta pela conquista do negro, do pobre, mas pode ser que aquele cara que lutou, que teve uma contribuição enorme nos movimentos, nas conquistas de classe, aquela força, aquela garra, aquela saúde, pode ser que ele não tenha quando ele chegue com seus 75 anos, 80 anos. Grande parte da Então, população, não é, deputado, não tem acesso, digamos assim, a uma medicina privada, a um atendimento por meio de planos de saúde, são, claro, assistidos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E essa preocupação que o senhor levantou em plenário sobre a criação, a construção de um hospital do idoso, tem a ver, pelo que o senhor relata, também com o fato de o governo ter construído já o Hospital da Mulher e a questão também colocada do Hospital da Criança? o governo tem feito um trabalho, uma gestão magnífica no estado de Alagoas. A gente vê que, além de triplicar os leitos das enfermarias e das UTIs, da unidade de emergência do Daniel Olho, ele construiu o Hospital Regional da Mata, Hospital Regional do Norte, Hospital Regional de Delmiro, o Hospital Metropolitano, o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, mas também precisa ter o Hospital do Idoso, porque o Hospital do Idoso, você pode levar ali aquela pessoa a ter uma assistência tanto física como emocional, psicológica, para que ele possa ter e ele possa usufruir de tudo que ele fez em sua vida. Então, ter É uma esse dignidade, não é? Fazer esse atendimento a alguém que já contribuiu a vida inteira, não é? Seja de que forma tenha sido feita, e poder tratar de doenças que normalmente só aparecem na terceira idade, né? é verdade. E outra, e a partir do momento esse que só aparece na terceira idade, tem que ter um hospital especializado para poder entender o que o idoso passa. Se ele está Um vivendo em tratamento solidão, específico, né? Um atendimento específico. um tratamento específico, humanizado e especializado, para que ele possa, nesse momento, ele possa ter um atendimento que possa realmente atingir o objetivo. Porque se você não começa a imaginar que entre a fase, que são as 4 fases que a gente tem, infância, adolescência, adulto e idoso, e essa fase do idoso, ela não tem um respeito amplo, vai ficar, aquela pessoa vai sofrer muito, onde ela precisa só do descanso e dignidade. Então, quando a gente levanta esse tema, é um tema que a gente levanta para que a gente possa, ao mesmo tempo, buscar um hospital, um equipamento público importante, e também, a gente poder colocar na mente do cidadão e da cidadã que essa fase do idoso é a fase importante, porque, por incrível que pareça, em estudos, o brasileiro ele tem medo e tem uma repulsa de falar sobre a fase do idoso.
ele se nega, às vezes, a debater um tema em que ele está vivendo. E eu lhe digo mais, eu já vi alguns questionamentos dizer, mas rapaz, a pessoa 60 anos ser idoso, é importante que 60 anos seja idoso. Sabe por quê? Porque se a Organização Mundial de Saúde resolvesse dizer que idoso é com 80 anos, se ele com 60 é difícil para que ele possa lutar e buscar a sua conquista, imagine quando se idoso for apenas com 75 anos, 80 anos. Qual a força que ele tem para lutar pelos seus direitos? E só quem sabe o que ele está vivendo é quem chega àquela idade. Sabe as suas limitações é quem chega àquela idade. Então, é importante que a partir de 60 anos, ela já comece a dizer assim, eu sou idoso, porque ela já começa a sentir os limites físicos e, às vezes, os preconceitos de trabalho, preconceito de tantas da família, preconceito de tantas coisas que, às vezes, ela não sentia porque ela era provedora da família. Ela era uma pessoa que altiva. E a vida é boa porque ela começa a criança e dependente de uma pessoa e ela termina idoso com seus 90 anos, 85 anos, 80 anos, 70 anos, precisando de cuidados. Então, o idoso de 60 anos, ele tem que começar a ver e buscar esse tema, dizer assim, esse tema é importante, porque a gente pode fazer escola, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Eu vou te contar uma coisa, é uma historiazinha cômica, se não fosse um pouco trágica. A gente pode deixar essa história para o próximo bloco, que eu já estou sendo chamada. No próximo bloco, é 1 minutinho só, e a gente está de volta. Tá certo? Obrigado. Até já. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Estamos de volta com Frente a Frente para a entrevista com o deputado Ricardo Nezinho, do MDB, ele que é autor da indicação da construção de um hospital do idoso aqui em Alagoas, e estava nos falando sobre as justificativas, né, as situações que são colocadas que pedem a construção de um hospital específico para o idoso, assim como temos também para a mulher, para a criança. Deputado, em relação a essa história que o senhor vai contar, antes mesmo de contá-la, quero dizer que essa preocupação que o senhor colocou, em que as pessoas às vezes questionam o fato de a pessoa ter 60 anos e se considerar idoso como se isso fosse algo ruim. Não, não é ruim, é uma felicidade chegarmos aos 60 anos, nessa longevidade, em boas condições, que as políticas públicas colaborem nesse sentido. Fico feliz porque eu ganhei de presente, inclusive, no dia do meu aniversário de 60 anos, a imunização da Covid. Então, nesse sentido, a gente se depara com 60 anos assim, no estalar de dedos, né? E isso não é motivo para se ocultar idade, para achar que estamos relegados a um segundo ou terceiro plano, seja na família, seja no trabalho, seja socialmente falando. Mas vamos à sua história. Verdade, Gorete. E isso aí é bom, que esse sentimento, esse pensamento, é importante a gente divulgar e a gente lutar, porque a gente está fazendo escola.
E eu vou te contar uma história, que eu disse assim, é cômica se não fosse trágica. Minha esposa tinha um avô, ele era autodidata. Ele aprendeu a falar inglês sozinho, aprendeu a dominar o idioma alemão também. E ele é uma pessoa assim muito culta, um cara assim irreverente e muito alegre. E todas as sextas-feiras ele almoçava na minha casa, todas as sextas-feiras. E ele sempre foi um cara bem extrovertido. E nesse dia ele chegou um pouco calado, cabisbaixo. E a gente almoçando, eu perguntei, seu Paulo, o que é que o senhor tem que você está tão calado? Ele olhou para mim assim, olhou para minha esposa e disse, eu não sabia que velho fosse bicho. Eu disse, velho bicho? Como assim, seu Paulo? Eu disse, olha, Ricardo, eu vim agora subindo aqui a ladeira do Alto do Cruzeiro, aqui na cidade de Arapiraca. Aqui, ia subindo aqui a ladeira do Alto do Cruzeiro. Vi uma senhora com a criança na mão. Essa criança queria comprar não sei o quê, esperneando, chorando. Aí a mãe não tinha como dar uma resposta. A criança olhou para a criança e disse, se você não parar de chorar, eu vou mandar o velho lhe pegar. Ora, eu sou bicho para poder pegar ela. Eu não sabia que velho fosse bicho. Ou seja, mas isso é uma coisa assim que sutilmente Verdade. você começa a colocar na cabecinha da criança que velho não é coisa boa. E deve ser diferente. É verdade. É ali onde tem na pessoa tem a experiência. É ali onde a gente tem naquela pessoa lições de vida. É ali onde a gente tem naquela pessoa que fez e teve um papel importantíssimo na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, e que foi uma pessoa que chegou aonde está porque teve seus méritos. Então, ter isso é fazer com que a gente possa, por isso que eu digo, quando você cuida de um idoso, você está respeitando o seu futuro. Olha, primeiro mandamento de promessa, está na Bíblia. Qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que tu possa ter vida em abundância e ser feliz. Então, é o primeiro mandamento de promessa. Então, é através desse tema que a gente começa a nos preparar e trabalhar a nossa dignidade quando lá na frente, quando a gente tiver a necessidade de precisar de uma atenção, de um carinho, do amor, da companhia, a gente não esteja pensando que está dando trabalho ao outro. Quem é que quer dar trabalho? A gente quer ter o prazer do outro, ter prazer de estar com a gente. Isso se forma amar o próximo. Pois é, uma convivência pacífica, né, de vida em todas as idades. Deputado Ricardo Nezinho, agora sobre a questão específica da política pública para o idoso. O governo tem se mostrado sensível a essa indicação? Eu abordei ao governador Renan Filho, não tive o retorno, se ele está sensível ou não, mas uma coisa eu estou fazendo, reivindicando e levando esse tema para que esse tema possa ser um tema que a gente possa realmente debater, que a gente possa lutar. Vou dar um exemplo. Às vezes, se você for olhar a Constituição do nosso Estado, no tema do idoso, ele bota que a responsabilidade do idoso é da União e da sociedade. Deveria ser tripartite, né? Eu vou fazer um projeto de emenda constitucional e vou colocar que o Estado tem a obrigação e a família também tem a obrigação, para que a gente possa colocar
na construção do nosso Estado, esse artigo, que eu acho que só não passou desapercebido do tema idoso, porque antes dele tinha o da criança. Olha, se o tema da criança é tão contagiante, tão bonito, por que o do idoso também não pode ser? Tem que ser, deve ser, é obrigado a ser. Deputado, falemos agora sobre geral a avaliação que o senhor faria sobre as políticas públicas do governo durante essa pandemia, que não tem prazo para terminar, né? Nós temos uma CPI no Congresso, no Senado, para avaliar responsabilidades do governo federal. Há uma cobrança sobre estados da oposição, da situação, melhor dizendo, da bancada governista. E o senhor acaba de relatar algo que todos nós assistimos aqui em Alagoas. Não tivemos problemas em relação a atendimento, filas, enfim, aquela coisa que a gente viu em estados próximos, que nos deixava, na época da pandemia, no auge da pandemia, que nos deixavam apreensivos, né? O que dizer? Que avaliação o senhor faz da política pública nos âmbitos federal, estadual e municipal nesse período de pandemia? O governo Renan Filho está fazendo uma gestão impecável em vários segmentos, e eu vou colocar o importante foi o da saúde. Mesmo antevendo que ninguém esperava essa pandemia da coronavírus, essa construção desses hospitais, Hospital Metropolitano, os hospitais regionais, as UPAs, elas deram um suporte tão incrível ao estado de Alagoas que nos deixou de uma forma um pouco menos apreensiva do que outros estados, onde o governador fez o dever de casa na questão da Covid, e além do mais recebeu pacientes de outro estado, como da região norte, para cá, para poder também dar assistência. Ou seja, esses equipamentos públicos que o governo fez, a campanha de distribuição da vacina que o governo federal comprou e ele aqui distribuiu aos municípios, que os municípios fizeram um trabalho excelente. Essa parceria, essa sintonia fez com que a gente pudesse realmente passar menos apuros do que outros estados. Então, quando eu vejo essa campanha que o governo faz da Covid, a campanha que o governo faz equipando esses equipamentos públicos, os hospitais, que há décadas a gente não via uma construção de um hospital. Imagine construir 8 hospitais, e o governador Renan Filho disse que antes dele deixar o governo do estado, ele vai dar o início das obras do Hospital Metropolitano da cidade de Arapiraca, Hospital Metropolitano do Agreste. E do mesmo tamanho, do mesmo recurso que foi feito o Hospital Metropolitano aqui da cidade de Maceió. Então, são equipamentos que a gente não imaginava há 8 anos atrás. Então, a gente vê a forma competente, o ajuste fiscal que o governo fez, questão de concurso, o aparelhamento da polícia militar, que faz com que a gente veja uma gestão dando um show. E foram poucos os governos que passaram, eu não vi nenhum outro que não tenha trabalhado de forma tão eficaz, tão competente na questão dos equipamentos públicos
como o CISP, na questão da segurança, os hospitais, na saúde, na educação, as escolas, os ginásios. Então, se você vê na uma forma estratégica da gestão do Renan Filho, ele atua em vários pontos significantes para uma melhoria de uma qualidade de vida do alagoano. Então, é uma gestão impecável do governo Renan Filho. Ele está deixando essa gestão, esses 2 anos, de uma forma assim, muito honrada. E eu quero falar de uma forma especial, Goreto, sobre essas duplicações que estão acontecendo na cidade de Arapiraca. A cidade de Arapiraca hoje tem a duplicação de Maceió a Arapiraca. Já foi dado início às obras da duplicação de Arapiraca a Palmeira dos Índios, que é muito importante. E a duplicação de Arapiraca a São Sebastião, que ela tem importância econômica muito grande, essa duplicação da cidade de São Sebastião a Arapiraca. Por quê? Porque esses caminhões de cargas que vêm do sul do país, eles, para atravessar para Pernambuco, eles não precisam mais ir pela BR-101. Eles só entrar na duplicação ali na cidade de Arapiraca, já sai em Palmeira dos Índios e já chega no estado de Pernambuco, bem pertinho. Ou seja, aquilo vai dar uma viabilidade, vai dar uma potencialidade econômica ao município de Arapiraca enorme. E além agora, fazendo a duplicação de Arapiraca a Delmiro Gouveia, numa primeira etapa, que ela é entregar até abril, de Arapiraca até Olho d'Água das Flores. Então, eu não vejo Campina Grande ter tantas rodovias duplicadas em vários pontos como tem a cidade de Arapiraca e o Agreste. Eu não vejo Caruaru ter tantas cidades, ter tantas rodovias duplicadas, eu não vejo Feira de Santana, e tudo isso com recursos próprios, e no momento em que a gente sabe que a pandemia, ela arrefeceu a nossa economia. Então, isso é visão de futuro, isso é gestão competente, isso é fazer com que a gente perceba que o governador Renan Filho está concretizando sonhos esses que muito tempo esse almejava. Deputado Ricardo Nezinho, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já, 1 minuto e a gente está de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Ricardo Nezinho, do MDB. Temos, neste último bloco, praticamente 2 ou 3 assuntos, deputado, a tratar ainda, não é? Porque o tempo é mínimo, infelizmente. Mas, eleições de 2022. O senhor, que vem do segundo, ganhou a eleição, o segundo deputado mais votado, né, no segundo colégio eleitoral de Alagoas. Qual é a sua avaliação sobre a rejeição que houve na Câmara sobre
a volta das coligações. Qual é a sua opinião? Eu acho interessante a questão da volta das coligações, por quê? Porque já que não foi possível aprovar o Distritão, o que seria o Distritão? Seria, um exemplo, a Assembleia Legislativa tem 27 deputados. Os 27 deputados mais votados pelo alagoano, estes ganhariam, seriam eleitos. Eu acho que essa é a forma mais democrática e mais justa de poder escolher o seu parlamentar. Porque, às vezes, o cidadão, um deputado tem 24 mil votos, perde a eleição por um que teve 15 mil votos. Então, essa desproporcionalidade não existe. Mas, às vezes, no momento desse, os partidos, para não ficarem fracos e não perderem força que eles têm, eles não aceitam e o Distritão não passou. Infelizmente, eu acho que a verdadeira democracia está nos 27 mais votados, os que os alagoanos decidiram. Por que foi aprovadas as coligações? Ou seja, foi aprovado as coligações, passou pela Câmara, o Senado vai se posicionar, porque o Distritão não passou. Mas por que foi aprovado as coligações? Porque na regra atual não existe coligação e faz com que um partido que não alcança aquele quociente eleitoral, ele possa se eleger um parlamentar no revezamento dos mais votados da sobra. Eu vou dar um exemplo em Arapiraca. Em Arapiraca, nessa regra que está, teve vereador de Arapiraca, candidato a vereador de Arapiraca, que perdeu por 2.100 votos, e teve vereador que ganhou por 700 votos. Por quê? Porque na sobra, que não respeitou o quociente eleitoral, esse vereador foi eleito. Então, para o legislador federal, para ele encontrar um meio termo, ele voltou com a coligação. O Senado, ele fala, a gente vê o presidente do Senado reclamar e questionar e criticar, mas ele se elege com coligação. Uhum. Ele não vai sem ter coligação. Ele, quando ele vai ser candidato, ele faz a coligação para ele se eleger. O presidente da República se elege com coligação. Os senadores, o prefeito, os governadores, todos se elegem com coligação. Agora, para o deputado se eleger com coligação, isso é um retrocesso. Ou seja, não estão querendo que o Distritão passe, porque fragiliza o partido. Tem uma regra que foi criada aí, que não precisava de quociente eleitoral, e vereador ganhando com 700, um exemplo da cidade, 700 votos. Do jeito que a regra está, a gente poderá ter na cidade, aqui na Assembleia Legislativa, deputado com 8.000 votos ser eleito, enquanto o deputado com 22.000 votos perder a eleição. Ou seja, então é uma regra que eu tenho quase certeza que o Senado não vai se manifestar e não vai ser contrário a essa reforma que a Câmara aprovou, porque essa reforma que a Câmara aprovou só diz respeito à Câmara, ao deputado federal, ao deputado estadual e ao vereador. Essa reforma que a Câmara Federal aprovou, ela não mexe com a regra eleitoral do senador, que ele se elege com coligação. Aí ele acha que o deputado federal se eleger com coligação é retrocesso. Deputado Nezinho, e sobre esse projeto que tramita no Congresso, que especifica prazo para candidaturas de agentes públicos e militares? Eu acho que isso aí
não vejo nenhuma dificuldade, eu acho que eu creio que seja preservar e assegurar algumas categorias, principalmente a militar. Eu acho que é importante ela possa ter esse prazo aí, porque lhe dá uma segurança, lhe dá uma tranquilidade. Eu creio que seja mais para assegurar a classe do que prejudicar, entendeu? Deputado, vendo o seu site, vi a informação de que o senhor está aí trabalhando na edição de um documentário do projeto Raízes de Arapiraca. Qual é a sua intenção no momento de transformar esse material em algo que possa dar a oportunidade às gerações futuras, né, de Arapiraca saber um pouco mais da sua terra, das pessoas que fizeram história em Arapiraca? Agora, esse documentário, esse projeto Raízes de Arapiraca, é o maior projeto que se tem em todo o mundo. Não tem um igual. Não existe um projeto igual em nenhuma parte do nosso planeta. É o único e é o maior. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, um exemplo. A cidade de Arapiraca é uma cidade que tem menos de 100 anos. A cidade de Arapiraca, ela teve 3 molas propulsoras nas décadas de 50, 60, 70, até 80. Foram esses momentos aí, fez com que a gente pudesse se desenvolver. E essa década de 50, 60, 70 e até 80, esses personagens, de uma forma direta e indireta, contribuíram e estão vivos. Então, o projeto Raiz de Arapiraca já tem 90 documentários, as pessoas falando sobre a sua vida, instaladeira de fumo, pedreiro, carreiro, plantador de fumo, médico, professor, engenheiro, político, ou seja, ela fala sobre a sua vida, quem eram seus avós, quem eram seus pais, sua infância, sua adolescência, com o seu casamento, as alegrias da vida, a tristeza da vida, como era Arapiraca naquele momento. É cada história de superação que ali você tem uma lição de vida. É um documentário que a gente recebe um credenciamento, uma inscrição, e esse documentário a gente só pega pessoas de 72 anos acima. Uhum. Então, é um documentário que tem 90 pessoas hoje. Irei lançar mais 110. Vamos para 200 documentários. E o documentário vai de 10 minutos, dependendo da história da pessoa que ela fala, a 2 horas e meia. É um projeto que temos 10 editores na cidade de Arapiraca. 10 editores. O projeto Raiz de Arapiraca tem 10 editores. Ou seja, a gente faz com que a gente faça um trabalho levando a história, porque cada um conta uma parte, pinceladamente vai contando a história, porque ele é uma testemunha popular, e ao mesmo tempo a vida daquele cidadão vai para a posteridade. Além do mais, mostra o sofrimento que eles tiveram, ou não, mas ao mesmo tempo mostra as alegrias, a forma aguerrida, o aprendizado de vida, a experiência trocada para quem assiste o documentário. Então, ele é o maior documentário, ele é o maior projeto já existente no mundo nesses moldes. Por que eu vou dar um exemplo? Cidade de São Paulo tem mais de 450 anos. A gente não consegue fazer um documentário de uma pessoa que nasceu quando São Paulo tinha seus 50 anos. Essa pessoa já morreu há muito tempo. A gente não consegue pegar um documentário de uma pessoa que viveu quando São Paulo tinha 200 anos, tinha 300 anos.
A gente consegue, na cidade de Arapiraca, eu conheço esse documentário, faz com que a gente pegue pessoas que viram o desenvolvimento acontecer. Então, vai ser lançado agora em outubro, dia 3, no cinema, dia 3, dia 17, dia 31. Esse documentário ele tem um filme, e também ele tem um clipe, que é uma sinopse, narrada por mim, de uma forma poética, escrita pelo professor Sandro, da cidade de Arapiraca. Então, ele tem duas formas. Essa clipe serve para que você possa conhecer um pouco da vida do cidadão, e você possa se interessar e assistir a história dele, contada por ele. Deputado, pois não, a sua conclusão. Me perdoe, mas estamos já no minuto final da nossa entrevista para as considerações que o senhor queira fazer. Tá bom, infelizmente, o tempo é mínimo. Não, é interessante, e às vezes a gente fala de um tema apaixonante, aí você começa a falar e perde a noção do tempo. Mas eu quero lhe agradecer pela sua oportunidade, Gorete. Agradecer a você, lhe parabenizar por estar sempre na frente, do frente a frente, e você é uma profissional que a gente respeita e dignifica a TV Assembleia. Você está desde o nascedouro da TV Assembleia, e quem diria que a TV Assembleia poderia chegar onde está, e graças a profissional como você, que perseverou, que trabalhou, ela para você, eu tenho quase certeza que é como fosse aquela criatura, aquela criancinha que você começou a mimar e hoje já está um adolescente forte, vigoroso e fazendo uma grande contribuição ao estado de Alagoas. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus te abençoe, e parabéns a todos que fazem o programa Frente a Frente. Eu que agradeço as suas considerações, deputado, em meu nome e em nome de todos que fazem a TV Assembleia. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente com você.